O livro do profeta Ezequiel, chamado de Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo 38, versículo 16. Subirás contra o meu povo Israel. É a profecia contra o Gog. E o Gog sendo a Rússia, e a Rússia é um país cristão, do cristianismo ortodoxo, não romano, lá do patriarca Cirilo, de Moscou, né? Tem nada a ver com a Igreja Católica. Eles têm lá o culto deles, as reuniões deles, as catedrais deles, né? É ortodoxo, é contra o lesbianismo, o homossexualismo. Parece que nem cadeira, banco tem nas igrejas ortodoxas da Rússia, né? Tem que assistir a missa em pé, né? E a gente vê o Vladimir Putin se batizando todo ano na igreja ortodoxa, né? Tem um mergulho lá, um batismo lá, que os ortodoxos fazem, né? Eles não seguem Roma, né? Mas eles creem em Jesus Cristo, que é um nome latino, né? E Jesus Cristo, grego, né? Aí latinizou para Jesus. Em 392, Papa Damásio ordenou lá o Jerônimo criar a Bíblia Vulgata, né? A Bíblia Latim. No latim, na língua latim, língua morta da Igreja Católica, é quando vem o Jesus. Eles vão tirar a letra O do nome Jesus Cristo, Jesus, do grego, e vão ficar com Jesus, e mais tarde, em 1524, Jean Georges Tricino, o pai da letra J, sendo ele embaixador do Vaticano, ou de Roma naquela época, né? Enviado pelo Papa Leão X em 1515 para a Alemanha. Em 1524 ele muda a fonética do I para o J, né? Ele era gramático, esse embaixador da Igreja Católica. Ele era linguístico, né? Ele é o pai da letra J. E o nome Jesus não é hebraico, é latim. Latinizado do grego para o latim. O nome hebraico que salva é Yehoshua Mashiach. O nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama, né? Tem o Yud He Vav, né? No hebraico, né? Por isso que o filho manifestou o nome do pai, né? Eu e o pai somos um. Yehoanan 10:30, né? Yehoanan 17, eu fiz conhecido o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me deste, porque o trigrama Yod He Vav YHW está no nome Yehoshua. E o nome Jesus? Isso é engodo, é engano da Igreja Católica Romana, né, que embriaga os reis da terra, os povos, nações, e mesmo a Igreja Ortodoxa, não seguindo Roma, prega Jesus. E por pregar Jesus, se você ler Ezequiel 38, os russos não vão querer ir contra Jerusalém. Há uma versão da Bíblia que diz que Jeová vai injetar 6 anzóis no beiço lá do Gog, né? Aqui na minha Bíblia fala de arpão, né? Porei arpão no teu queixo e farei com que saias com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros. Por que esse arpão? Porque a Rússia é cristã ortodoxa. Nenhum país cristão quer ir contra Israel. Terra do judaísmo, sim, mas também Israel é terra do cristianismo, né? Belém. Viu aí, o Papa de Roma botou um bonequinho, uma estátua lá do menino Jesus vestido de palestino, porque Belém hoje está na mão dos palestinos, né, na Cisjordânia.
não faz parte do território de Israel. Como Samaria, né, Janine, onde Israel está atacando, né? Aí virou essa coisa, essa confusão, né? Jesus é israelita ou Jesus é palestino? Tanto faz a Igreja Católica dizer que Jesus é palestino, vestir com roupa palestina. Jesus é romano, gente. O Mashiach, Hebreus capítulo 7, versículo 14, diz que ele veio da tribo de Judá, né? Judá, Mashiach, Yoshua. Mas Jesus é um fantoche, é um brinquedo, é um engodo do catolicismo, aí ora é judeu, ora é palestino, ora ele é romano, ora ele é um mito. Mas no final das contas, na soma de todos os resultados, Jesus é um Deus romano, latim, é um nome romano. Cristo é grego, né? Os gregos vieram ver Mashiach, Yoshua, ele não atende, né? E agora o mundo prega Cristo, toda igreja evangélica prega Cristo, toda igreja pentecostal prega Cristo, neopentecostal, deuteropentecostal, protestante prega Cristo. Eu não prego Cristo. Cristo é grego. Nem Mashiach Yoshua deu entrevista para os gregos que vieram da Europa cruzando o mar Mediterrâneo, não quis atendê-los. Aí eu vou pregar Cristo, eu vou pregar Mashiach. Oh, mas você não é judeu, o pregador mensageiro André Luiz, você é brasileiro. É? Mas minha Bíblia diz em Ioanã 4, 22 que a salvação vem dos irudim, dos judeus. E agora? Então não devo pregar salvação do Jesus de Roma, salvação do Cristo grego. Eu devo pregar a salvação de Yoshua Mashiach hebreu, da tribo de Judá, se fala Judá, né? Hebreus 7, versículo 14. É uma explicação simples, mas faz significado. Tem significado, tem sentido. Então, o Gog não vai querer ir, ele vai na marra. Vai ser colocado arpões no teu queixo. Pode ler aqui, eu estou lendo a Bíblia aqui, Ezequiel, capítulo 38, versículo 4. Far-te-ei mudar de rumo. Você não quer ir por causa do patriarca Cirígio, né? Você não vai querer ir, Gog, Rússia, por causa da igreja ortodoxa. Você não vai querer ir, Rússia, porque você crê em Jesus Cristo, nos santos, nos apóstolos, né? Far-te-ei mudar de rumo, porei arpões no teu queixo. E farei com que saias com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos eles magnificamente equipados, uma grande assembleia, toda ela trazendo pavês, escudo, manejando espada, com eles a Pérsia, o Irã, aí é Oriente Médio, né? Golfo Pérsico, Cush, Etiópia, aí é África do Norte, Fut, Líbia, aí é África do Norte, todos trazendo escudos e capacete. A Rússia tem 4 bases militares na Líbia, Fut. A Cush, Etiópia, está no BRICS. A Pérsia e o Irã está no BRICS, né? Gomer, com todas as suas tropas, Bet Togarma, situado no extremo norte. Essas regiões lá está o Cazaquistão, o Uzbequistão. Só um país gigantesco, né? Com todas as suas tropas. Povos numerosos contigo. Apronta-te, pois, prepara-te com toda a assembleia que se junta a ti. Põe-te a meu serviço. Após muitos dias serás convocado. Isso é para o fim dos dias. Estou lendo aqui Ezequiel. Eu quero que você entenda que a Rússia é um país cristão, não é islâmico. Embora a Rússia é o maior país do mundo, só 15% da população da Rússia é muçulmana islâmica. 85% é cristão. Ela não vai querer ir, gente. Vai na base dos anzóis, dos arpões, né? Vai ser puxada, né? Voltemos a Ezequiel 38:16. Subirá contra o meu povo Israel. Quando será isso, né? Como uma nuvem que cobrirá a terra. Isso acontecerá no fim dos dias. Outro dia eu tinha pregado que isso ia ser nos últimos dias, aí olhando bem aqui na minha Bíblia, né? De Jerusalém, Jerusalém,
Jerusalém. Agora eu estou vendo aqui que aqui está dizendo que é no fim dos dias, né? Embora eu fui olhar no hebraico e fui olhar em várias versões, todas elas falando últimos dias, eu corrijo, né? Eu corrijo. O correto é como está escrito aqui, né? Isso vai acontecer no fim dos dias, né? Naquele tempo te trarei contra a minha terra. Os montes de Israel, as montanhas de Israel. Você leu Ezequiel 38, 39, disse que vai ser lá no leste do mar, né? Ali do Mar Morto, ali, um lugar chamado o Vale do Oberim, Ezequiel 39, 11. Naquele dia darei a Gog uma região célebre de Israel como sepultura, a saber, o Vale dos Oberins, ao leste do mar. É a Bíblia que diz. Já o Meguido, Jezreel, Amagedon, Vale de Josafá é no norte. Porém, a Bíblia está dizendo que o Gog, o final dele, o enterro dele, o sepultamento dele, o velório dele vai ser aqui no Vale dos Oberins, ao leste do mar. O vale que barra os passantes ou os viajantes, né? E sepultarão ali o Gog, com toda a sua multidão, o Irã, Pérsia, Cuxa, Etiópia, Fut, Líbia, Betogarma, Gome, ali vai chamar-se Vale do Amon-Gog, não é Magedon, é Amon-Gog. E durante 7 meses a casa de Israel se sepultará, vai ser o maior velório do mundo, o maior enterro do mundo, né? Essa multidão aqui. Eu penso que Israel vai usar bomba atômica aqui, né? Fogo, né? Durante 7 meses a casa de Israel o sepultará, com o fim de purificar a terra. Aí ainda tem um texto aqui que diz que as armas, vai se gastar 7 anos para queimar as armas, né? Porém, quando é que isso vai acontecer? E Ezequiel 38, 16 diz que é no fim dos dias. Porém, Ezequiel disse que para isso acontecer, Israel vai ter que estar habitando em segurança, né? É por isso que estamos vendo esse redesenho do Oriente Médio, né? Israel ocupando o sul do Líbano, né? Lutando contra o Hezbollah. Israel ocupando a faixa de Gaza, né? Lutando contra o Hamas. Israel bombardeando o sul da Síria, as colinas de Golã, e entrando para dentro da Síria, numa região onde os drusos vivem dentro da Síria, ocupando esse território druso, perto de Damasco, para criar um estado tampão. Quer dizer, se o Ahmed al-Shahar, Abu Muhammad al-Golani, que está massacrando cristãos e os irmãos dele, muçulmanos alauítas, da família do Bashar al-Assad lá, só não morreu tudo, porque 8.000 se refugiou dentro de uma base russa. Senão, eles tinham matado tudo, porque eles põem as mulheres nuas. É Sharia, gente. É Islã, né? Põe as mulheres nuas e fuzila. E mete bala mesmo na cabeça de homem, mulher, criança. Só não matou tudo porque o Vladimir Putin abriu a base militar lá na Síria e entrou 8.000 lá e eles respeitando. Isso aí é igual escorpião, né? O Islã, né? Isso aí mata, mas mata pra valer, né? A Síria, em pouco tempo, eles tinham lá 10 milhões de dólares pela cabeça do Ahmed al-Shara, o que derrubou o Bashar al-Assad. Ele falou umas palavras bonitas, trocou o turbante, porque ele era de um grupo filiado ao Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, tá usando terno e gravata, fez a barba ficou bonita, e é um homem bonito, né? Nariz aquilino, a testa limpa, uma boa aparência, andou falando bonito, conquistou os Estados Unidos, que tirou a recompensa. Ele era terrorista, agora já não é. Fez a Europa tirar as sanções, mas vamos ver como é que a Europa vai reagir, né? A essa mortandade, esse massacre, né? E o HTS, né?
também já ataca o Hezbollah. Também ataca o Hezbollah no Líbano. Israel ataca Damasco, né? Como atacou essa semana, né? Porque Israel sabe que nesta hora o Ahmed al-Shara ainda não tem um exército organizado, embora os curdos, que são 35 milhões, sem nação, que é sem pátria, sem país, estão dentro da Síria, dentro da Turquia e dentro do Iraque, né? Os curdos assinam acordo com al-Shara, o líder da Síria, né? Isso quer dizer que o exército vai aumentar, né? Por isso que o Benjamin Netanyahu, o Israel lá, a Mossad, a IDF, o exército de Israel não confia na Síria, né? Porque são islâmicos, são sunitas, fazem fronteira com Israel. A Bíblia diz, em Ishaiah, você fala Isaías, Ishaiah, o profeta Ishaiah, capítulo 17, versículo 1, que Damasco vai ser destruída. Vai virar escombros. Tem uns 3.000 anos que se aguarda o cumprimento dessa profecia, né? E isso vai acontecer. Quando caiu o Bashar al-Assad, muitos judeus do judaísmo disseram que agora é hora da construção do terceiro templo, né? Que o terceiro templo está chegando, que o sinal era a queda de Damasco. Mas muitas coisas estão acontecendo no Oriente Médio nesta hora, né? Mesmo o mapa do Oriente Médio está sendo redesenhado. O Irã, você me pergunta, o Irã vai ser destruído? Agora pelo Donald Trump, que sacou a espada contra o Iêmen, né? Os Houthis do Iêmen, que se dizem filhos de Fátima. Fátima era filha de Mohamed de Maomé, né? Então eles estão ali no Alcorão, os iemenitas, os Houthi, que fechou de novo o Mar Roxo, o Mar Vermelho. E aí agora o Trump disse que vai esmagá-los, destruí-los, as armas que os Houthis no Iêmen usam, drones, mísseis balísticos, e eles têm capacidade de lançar mísseis do Iêmen a Jerusalém, a Israel, né? E o Trump disse que cada míssil, drone que o Iêmen usa, os Houthis usam, vem do Irã. Disse que, portanto, cada ataque dos Houthis no Mar Vermelho contra os navios é ataque do Irã. É guerra por procuração, né? Porque os Houthis pertencem ao Irã, o Irã que abastece com drones e armas e mísseis. O Hezbollah pertence ao Irã, lá no Líbano. É o Irã que abastece com armas, drones e mísseis. O Hamas em Gaza pertence ao Irã. A Pérsia, né, país xiita, né, não é sunita, não é árabe, né? Mas também crê em Maomé. Também crê no Alcorão. A divisão entre sunitas, árabes e xiitas do Irã é o sucessor do profeta Maomé, né? Nos árabes é o imã Ali, né? Ali não. O imã, o sultão, o califa Abu Bakr, né? Parente de Maomé. E já no Irã, na Pérsia, o sucessor, eles acreditam que é o imã Ali, né? Aí nasce a divisão xiita na Pérsia, Irã, sunitas, Arábia Saudita e a Liga Árabe e o mundo árabe, né? Eles são divididos, mas os dois creem em Alcorão. É tudo Islã. Além de curdos, é Islã. Alauítas, lá do Bashar al-Assad, na Síria, é Islã. Turco, a Turquia, né? Os países turcos, ou quem fala a língua turca, também é Islã. E os turcos já tiveram o Império Otomano, né? Que derrotou o Império Romano de Constantino IX, né? No ano 1400 e tanto lá. E esse império durou 600 anos. Mas o Islã não é fraco. O Islã não é fraco, né? É a maior religião do mundo, né?
Simplesmente a maior religião do mundo. Só para você ver, a guerra desde 7 de outubro de 2023, quando os terroristas do Hamas atacou Israel, no deserto de Negev, lá na faixa de Gaza com Israel, matou 1.200 judeus. Hoje Israel sabe que, mesmo depois de 15 meses, essa trégua de cessar-fogo que já foi quebrada, a guerra retornou lá em Gaza, Israel sabe que o Hamas tem 25 mil soldados. Então, você pensa, acabou com o Hamas. Não, não acabou, não. Não tem como acabar, gente. Isso aí tem a ver com crença, ideia, religião. Tem como acabar com Hamas, Hezbollah, Al-Qassam, Jihad Islâmica. Aonde está o HTS hoje? Governando a Síria, o país da Síria, Damasco. O Ahmed al-Shah, que nasceu em Riad, seus pais eram da Síria, lutou lá no Iraque, né? Pela Al-Qaeda, esteve preso na prisão lá no Iraque, lá. Mas hoje ele está em Damasco, que é o presidente da Síria. Governa já a Síria, né? Não tem como, é 2 bilhões de muçulmanos. Você entende? Mas destruiu os túneis, será? Em Gaza? Mas Israel vai vencer o Hamas como? Em guerra de guerrilha, guerra de túneis? Vai morrer soldados israelenses demais da conta. E lá em Israel, eu já preguei aqui e repito, eu só sou a favor lá. Israel dos 144 mil. Romanos 9, 27, diz que ainda que Israel seja ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente, o resto será salvo. 144 mil. Quando as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, Tabernáculo, aí que segue a mensagem de William Branham, vai a Israel, eles não mostram os pecados de Israel, boate, sodomia, lesbianismo, é só lugar santo. Eles filmam e selecionam, faz corte. Israel é tão pecador quanto o Rio de Janeiro aqui. Toda noite as boates se abrem lá, as praias de Tel Aviv, do mar Mediterrâneo, é lugar de nudismo, mulher de fio dental. Quando Moshe e Eliahu, Moisés e Elias vier, ele vai tratar só com 144 mil, gente. O restante vai ser tudo fulminado e destruído. Leia Ezequiel 9,4, virá 6 varões com 6 armas destruidoras, não vai poupar nem quem vai estar adorando lá no santuário, no átrio, no pátio lá do terceiro templo, entendeu? Só vai poupar quem tiver o selo, a marca de Deus na fronte, na testa, que é o nome do Cordeiro e do Pai. É os únicos que vão ser poupados. Então é um lugar de pecado. Eu já vi tantos vídeos aí, esses rabinos aí, vestidos de preto, assim, às vezes um turista está andando lá e estão fumando cigarro. Quando eles veem as câmeras, eles tentam esconder o cigarro com a mão assim pelas costas. É tudo fumante, não é só os judeus que fumam, não, cigarro. O Islã também não é pecado fumar, não, só é pecado fumar no Ramadã. Durante esse mês atual agora do Ramadã, eles proíbem fumar, né? Você está entendendo? E quando Elias e Moisés, Moshe e Eliahu vier, só vai salvar 144 mil. É claro que lá já vai estar em cima do Monte Moriá, Monte Sião, o Mekdash, né? O terceiro templo, né? Então isso aí é o que está vindo, né? E Zacarias 14:2, Jeová, o Criador, diz assim: reunirei todas as nações contra Jerusalém. Nós já podemos ver isso acontecer hoje, porque por qual motivo a Irlanda, a França, o Reino Unido, o Brasil, meu próprio país aqui hoje, através da administração do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é contra Israel. Por qual motivo a Colômbia, tantos países europeus, do mundo todo agora, é contra Israel? Por causa do genocídio. Eu não sou a favor de terrorista do Hamas.
que eles fizeram lá, também não são a favor de rave, né? Pegaram os israelenses na rave, as mulheres com os peitos de fora, os homens lá de Israel sodomitas, mulheres lésbicas, tudo dançando a madrugada toda naquela rave lá no deserto de Negev. Benjamin Netanyahu diz, não, eram judeus se divertindo com música eletrônica. Música eletrônica? Fumando droga, bebendo. Aquilo era pecado. Aí o Hamas entra e mata 1.200. Parte para os kibbutz, né? Para as casas. Errado, pecado, condeno isso. Mas aí o exército de Israel vai lá e mata quase 50 mil. Também está errado. Mistura a mortandade, matança de terrorista com pessoas civis, criança, bebezinho. No dia que nasceu já é detonado com bomba dos Estados Unidos que os israelenses usam. Você acha que você é a favor disso? Do olho por olho, dente por dente? Nós não estamos na Torá, não. Ouviste o que foi dito aos antigos? Matitiel 5:21, não matarás. Eu, porém, vos digo, Matitiel Yoshua, disse, quem matar vai responder no tribunal. Então tem sangue nas mãos, o exército de Israel. Como o Hamas tem sangue nas mãos. De judeus, né? Mesmo sendo judeus, sodomitas, lésbicas em rave. Mas também matou dona de casa, né? Netanyahu tem sangue na mão. Na soma de todos os resultados, Israel está errado, Hamas está errado. Mas Zacarias 14 diz que Deus vai, o Criador vai reunir todas as nações contra Jerusalém. Agora você deveria perguntar, por qual motivo todas as nações vão contra Jerusalém? Irlanda, França, Reino Unido, Bélgica, Colômbia, Brasil. É o genocídio, gente. É o genocídio, porque entre ser a favor do Estado de Israel, fundado pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que era chanceler, presidiu a ONU em 29 de novembro de 1947, e Israel, a bandeira de Israel tremulou, acho que 18 de maio, Davi Ben-Gurion declarou o Estado de Israel, aí a guerra da independência, a guerra dos 6 dias, há diversas guerras, tudo isso aí é história, é fato, né? Mas o genocídio que é feito hoje com crianças, mulheres, idosos, as amputações, as mortes, acaba encobrindo esses feitos heróicos de Israel. E Benjamin Netanyahu, olha que situação está o mundo, gente. Presta atenção no que eu estou a pregar nesta hora. Olha a situação que está o mundo hoje. Segundo o Heber de Lubavitch, Menel suíço, é um Heber de Nova York, acho que morreu em 94, ele tem um feriado nos Estados Unidos. Ele dava $1 para cada um que visitava ele. Dinheiro na mão dele era brincadeira, né? Visitou o Heber, 1.000 pessoas, era $1.000, era $1.000, $1 para cada um. É o maior líder do judaísmo ortodoxo. É considerado pelos judeus um Mashiach, a manifestação de um Mashiach, né? E ele profetizou que o Benjamin Netanyahu é o último primeiro-ministro de Israel. E o Netanyahu está durando, né? O Biden queria derrubar o Netanyahu, derrubou o ministro lá, o Golan, derrubou vários ministros de Israel, mas não derrubou o Netanyahu. Agora o Trump vem e coliga com o Netanyahu, e o Netanyahu que está dando Trump para lutar contra o Irã, né? O Ayatollah Ali Khamenei, né? O presidente do Irã rasgou a carta do Trump. Donald Trump querendo fazer acordo com o Irã para o Irã não produzir uma bomba atômica, porque se o Irã produzir uma bomba atômica, ele solta em Israel na hora, né? Ele não pensa nem 2 vezes. Ele eliminaria Israel. A questão é que a Bíblia diz que o Irã, a Pérsia, vai seguir os russos, o Gog, contra Israel. Não só o Irã, como as nações do extremo norte de Israel, o Gome, o Betogarma, a Fut, Líbia, Cush, Etiópia, tudo vai seguir o Gog, mesmo a Pérsia, né? A Pérsia não é o ator principal. O ator principal é o Gog, a Rússia que o Trump está
fletando com Vladimir Putin. Mas dessa vez, Vladimir Putin não vai aceitar ser enganado, não, como ele foi enganado. Há 3 anos atrás, ele colocou 150 mil russos dentro da Ucrânia, cercou Kiev, né? Acho que houve uma reunião em Ankara, Turquia, Istambul, enganaram o Putin recuou, tirou o exército de Kiev. Dessa vez o Putin não vai ser enganado pelos Estados Unidos, não. Pela União Europeia, não. Ele vai aceita o cessar-fogo? Aceita e não aceita. Sim e não. Ele vai enganar os Estados Unidos, ele vai empurrar com a barriga. Ele não vai parar a guerra. Não, depois vai enfrentar a Europa. Ele vai enfrentar a Europa. A Rússia é o GOG do exército que era 38 e 39. Mas veja a situação do mundo. O Rebbe de Lubavitch, que é considerado uma Shia, como Maimonides é considerado uma Shia, né? Muitos rabinos na história do povo de Israel é considerado Mashiach. Ele profetiza que Netanyahu vai apresentar o Mashiach ao povo judeu. Netanyahu é o último primeiro-ministro e Netanyahu quase caiu com John Biden. Se ele cai, a profecia do Rebbe de Lubavitch falha. Porque o Netanyahu ele tem que ir para a cadeia. Ele é criminoso de guerra. Como o Rodrigues Duterte da Filipinas, aquele que era presidente da Filipinas e tentou acabar com a droga, os traficantes e os drogados na Filipina. Como é que ele acabava? Mandava matar. Tinha esse negócio de prender, não. Agora o Tribunal de Haia prendeu ele, né? Acho que em Manila, no aeroporto. E o Putin é condenado pelo Tribunal de Haia e o Benjamin Netanyahu é condenado pelo Tribunal de Haia. Se o Trump varrer Gaza, fizer uma limpeza étnica, ele também pode virar um criminoso de guerra pelo Tribunal de Haia. E um dia o Tribunal de Haia pega. Não pegou o do Teng, aquele que matava traficantes e drogados. Né? Mandava atirar mesmo. Mandava matar. Né? Além de que Netanyahu está respondendo, não sei se é 3 ou 17 processos por corrupção na justiça de Israel e ele pode ser preso. Então Netanyahu está com os dias contados. A única maneira de Netanyahu permanecer no poder em Israel é prolongar a guerra. Porém, quanto mais ele prolongar a guerra, o massacre, o genocídio, a limpeza étnica em Gaza, ele gostou da ideia do Donald Trump de tirar 2 milhões de palestinos de Gaza, quanto mais ele prolonga, mais países da terra vai ficando contra Israel. A pergunta a fazer nesta hora é, será que a causa, o motivo de Zacarias, capítulo 14, versículo 2, onde diz, reunirei todas as nações contra Jerusalém. Por que essas nações vão contra Jerusalém? Será que o que fará ir contra Jerusalém é esse grande genocídio que não para? Tem um motivo. Porque aqui não fala só do mundo árabe, nações vizinhas. Porque as nações vizinhas, acho que é Zacarias 11, 12, lá estava a profecia, diz assim, que Israel seria uma bacia de fogo e as nações vizinhas, né, de Israel viraria madeira, né, lenha para ser queimada. Isso aí já aconteceu na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel tinha 45 mil soldados e enfrentou 7 países vizinhos árabes. Com 500 mil de soldados, Israel virou uma bacia de fogo e devorou. Devorou ali o Egito, devorou o Sudão, o Irã, devorou a Síria, devorou o mundo islâmico, muçulmano na Guerra dos 6 Dias. Mas hoje não é Guerra dos 6 Dias não, gente. A guerra em Gaza já tem mais de 15 meses, não é 6 dias não. Parece que é uma guerra fácil de vencer, mas é uma guerra de guerrilha, de túneis. Pode entrar com tanque, com 100 mil, 200 mil soldados israelitas, vai demorar. Você mata um do Hamas, ele vira mártir, e de um nasce 1000. Para virar terrorista, soldado do Hamas. É uma coisa que não para. E aí vai virando um genocídio, e aí a imagem de Israel, o Benjamin Netanyahu vai queimando. E se você pensa que só tem o Rebbe
de Lubavitch com essa profecia que Netanyahu é o último primeiro-ministro de Israel e ele que vai apresentar o Mashiach, vai construir o terceiro templo. Do lado do catolicismo também tem a profecia do Malaquias da Irlanda, de 1148. Ele diz que o Papa de número 112 seria o último Papa da Igreja Católica. No caso é o Francisco, né? Tantos pregadores pregou que o Francisco ia morrer, o sétimo Francisco vai morrer, depois do Francisco vai vir o oitavo. Pronto, o Francisco já está quase sendo liberado do hospital, já não está mais respirando com ventilação mecânica, né? A pneumonia indo embora, restabelecendo. Aí também outra profecia, agora é do Malaquias, da Irlanda, um bispo católico, que disse que só haverá 112 papas, o número 112 é o Pedro Romano, e quando ele assumir, haverá a tribulação, e Roma, a cidade das sete colinas, vai ser destruída. Você está vendo o tanto de profecia que tem? Além do Michel Nostradamus, diz que o último papa vai ser um papa negro. Michel Nostradamus, que diz que em 2025 1 milhão vai marchar para a Pérsia, para o Irã. Ainda tem a Baba Vanka, da Bulgária, que diz que a terceira guerra começa na primavera, então mês de setembro, né, de 2025, e o pivô da guerra é a Síria, né, Damasco, a Síria. É dali que vai começar a terceira guerra, segundo o Baba Vanka. Ou seja, o mundo está cheio de profetas, mas eu acredito nisso aqui, ó, na Bíblia. Eu acredito no que a Bíblia diz. Pode o Menel Suíço, lá o Rebbe Lubavitch, profetizar Netanyahu como o último primeiro-ministro, que vai apresentar a Mashiach para o povo judeu. Se ele apresentar um Mashiach, é o anti-Mashiach, né? Porque o verdadeiro Mashiach, Israel crucificou no Calvário. Matou lá, Roma matou, com coloio e casamento de Israel com Roma, com Pilatos, com César. Pode São Malaquias, em 1148, profetizar que Francisco é o último papa, de número 112. Pode Michel de Nostradamus, da França, profetizar que em 2025 1 milhão marchará para a Pérsia. Pode Baba Vanka, da Bulgária, profetizar que a terceira guerra mundial começa na primavera de 2025, em setembro. Eu ainda vou pregar a Bíblia. Eu vou dizer o que eles disseram para você ficar sabendo. Não só ficar sabendo, porque muita gente segue Nostradamus, segue Baba Vanka, segue o Rebbe de Lubavitch, segue o São Malaquias, mas seguir esses profetas e profetiza não leva à santidade, como seguir El Goldwhite, como seguir Charles Tazus, Adventista e Testemunho de Jeová, seguir Joseph Smith dos Mormons. Nada disso leva à santidade. Eu creio que a única coisa que leva à santidade é seguir a sã doutrina de Paulo. Eu já apresentei 590 mandamentos, pontos de Paulo, que é ignorado. Porque não é só conhecimento que vai salvar. Ô pregador, você prega a Bíblia? Eu gosto de te ouvir, muita gente me escreve. Gosto de ouvir suas pregações. Obrigado, continua ouvindo. Eu não peço like, eu não peço para você inscrever no meu canal. Se eu tenho 19 mil inscritos no meu canal, eu não peço ninguém para se inscrever, não. Eu não faço superchat. Que você tem que doar dinheiro, não dou meu pix. Eu procuro pregar de graça receber, de graça dai. Paulo fala em Corinto que ele pregava o evangelho gratuitamente, para depois de pregar muitos, ele mesmo não ser reprovado. Porque eu sei que se for pregar e der pix e pedir dinheiro, e der curso, que hoje é dar curso. Até os que seguem o William Branham estão dando curso bíblico, a fim de conquistar inscritos para colaborar com tal ministério deles e manter eles, para não precisar trabalhar. Eu estou aqui no meu salão de cortar cabelo. Eu estou lutando cada dia para ganhar meu pão, né? Eu não vivo de dízimo. Eu estou indo para 3 anos em julho que abandonei, larguei Cacu. O tabernáculo eu larguei ele em 2012. Então eu não recebo dízimo e não recebo oferta, estou feliz.
e quero viver mesmo com arroz, feijão e a misturinha que eu consegui comprar com o meu suor, né? E pregar gratuitamente. Porque eu sei que se eu conseguir pregar gratuitamente no final, eu não serei reprovado. Todo mundo que prega pedindo dinheiro é falso profeta, pedindo superchat, dando pix para você fazer depósito, é falso profeta. Porque Paulo diz, eu prego gratuitamente. Eu estou correndo também junto com os que estão correndo, para chegar na linha de chegada e receber o prêmio. Eu não quero ser reprovado. Mas você que pede, dá pix, pede dinheiro, você já é um reprovado. Pode ser Daniel Lopes, professor Eduardo, Rafael Bittencourt, tá tudo reprovado. Se existe evangelho da palavra original hoje, terá que ser um pregador pregando de graça. Gratuitamente. Não por dinheiro, nunca por dinheiro. Aí eu acredito que o evangelho de Paulo voltou. Do contrário, se pedir dinheiro, superchat, der o pix e for mantido pelos outros, eu não acredito nessa pregação. Porque Machia pregava gratuito, de graça a receber, de graça a dar. Paulo pregava gratuito, de graça a receber, de graça a dar. Isso tem que ter pelo menos um homem tem que estar pregando aqui agora. Com o de graça, gratuitamente. É livre, é franco, entrada livre, entrada franca. De graça a receber, de graça a dar. Eu, pregador, mensageiro André Luiz, e para você, eu quero ouvir sua crença. Você falou de várias crenças aí, profecias, e a sua? Para o fim é a construção do terceiro templo. Para mim, quando começar a construir o terceiro templo, vai ocorrer o arrebatamento. Porque o anti-Machia, segundo Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz assim que o retorno, a volta, a vinda de Adonai, Adon, Yehoshua, Machia, não será assim sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual o homem da iniquidade, o homem vil, né? Ou lá em Naum 11, Miqueias, Sofonia, Abacuque, o assírio, o conselheiro vil, o que maquina o mal contra o Criador, saiu de Ninive. Não quer dizer que ele vai nascer na Turquia, mas o trono do dragão em Pérgamo, Turquia, a atual cidade de Bergama, será dado ao anti-Machia. Ele vai se levantar, não vai nascer na Turquia, mas vai se levantar na Turquia, porque você sabe que Satanás ofereceu os reinos desse mundo para Yehoshua, Machia e Matitial, capítulo 4, se Machia e Yehoshua ajoelhasse e adorasse Satanás, mas Machia e Yehoshua disse, vai-te Satanás com teu reino. Está escrito, somente ao Senhor Jeová adorarás, a ele prestarás culto. Mas na Turquia, que hoje tem o segundo maior exército da OTAN e a União Europeia, através da Ursula von der Leyen, a presidente da União Europeia, está fazendo o maior rearmamento que a Europa já viu. Até a Volkswagen vai produzir armas de guerra, tanque de guerra, carros de guerra. E a Ursula von der Leyen da Europa deixou do lado de fora a Turquia, deixou do lado de fora os Estados Unidos, Donald Trump, desse rearmamento. É dinheiro demais da conta, é colossal o valor que os países europeus vão investir para se rearmar contra Vladimir Putin da Rússia. Inclusive deixou do lado de fora a Inglaterra, o Reino Unido, né? A Turquia até entendo, que é o segundo maior exército do mundo, né? Depois dos Estados Unidos da OTAN, né? E é uma indústria bélica de tanques, drones, né? A Turquia tem até caminhões que funcionam a laser, estão testando eles, né? Para derrubar drones, porque as guerras agora vai ser guerras de drone, né? Mas é da Turquia que o dragão, cor de fogo, vermelho, dará o seu trono à besta, né? O anti-Machia. E tem que vir o terceiro templo, porque ele vai invadir Israel e vai se sentar no templo.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, minha crença é essa. O Israel é o relógio do arrebatamento, mas o ponteiro do milésimo, do minuto, do segundo, da hora, do minuto é o terceiro tempo. Porque a besta tem que se sentar ali, né? O homem do pecado, né? Mas aí tem que haver esse redesenho do Oriente Médio, né? Tem que haver essa antipatia, esse antissemitismo. Ou seja, Israel vai dando motivo com o genocídio em Gaza. Esses ataques, né? O mundo vai abandonando Israel. O mundo que apoiava o sionismo, o Estado de Israel, agora vai sendo contra a política de Israel, que só sabe matar, né? Que isso aí vai ficando para a história. Até que chegue a hora em que o Criador vai permitir todas as nações reunirem contra Jerusalém. Zacarias 14:2. E a cidade será invadida e tomada, e as mulheres serão violadas, e as casas serão saqueadas, e metade da cidade de Jerusalém irá para o cativeiro. Qual é o motivo? O motivo já está aqui, já. É genocídio. Limpeza étnica, é matança sem freio. Já está aqui. Só que a Bíblia fala em Zacarias 14 que Jeová vai permitir isso, e depois, quando isso virar angústia de Jacó, de Israel, a angústia de Jacó, aí é dito assim, Jeová diz assim lá em Zacarias 14, e eu mesmo vou sair na guerra contra essas nações. Mas isso também aponta para Daniel 12, né? Porque haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação na terra. E Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor do seu povo. Mas diz assim, só os que têm o nome escrito no livro da vida. Então, o judeu que vai em boate, judeu que fuma, mulher judia e a Gal God, que é a Mulher Maravilha de Hollywood, né? Que agora ganhou uma estrela lá na calçada da fama de Los Angeles. Isso aí não está nos 144 mil, não, gente. A Bíblia diz que os 144 mil chora, geme, pelas abominações que é cometido em Israel, em Jerusalém. A Bíblia diz que não sai mentira da boca dos 144 mil e que eles são íntegros. A Bíblia diz que eles não se contaminaram com mulheres, que são virgens. É a Bíblia que diz isso, não é eu, não. São 144 mil, mas são virgens. Homens virgens, eunucos. Homens virgens. Homens que não se contaminaram com mulher. Só disso aí, com a cultura de Israel tem hoje, que é a cultura de Hollywood, do cinema, a cultura europeia, a cultura americana, guardar a virgindade lá em Israel já complica, né? Como no mundo todo, né? Como eu tenho pregado aqui, que casamento, matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem puro que nunca fez sexo com mulher nenhuma. Hebreus 13:4. Isso é matrimônio. Quem não está assim está fora da cidade santa. Está fora do reino de Deus, porque adúlteros, fornicário, e isso aí envolve união ilegítima, né? Casamento errado, perdeu o arrendamento, perdeu o direito de entrar na cidade santa e no reino de Deus. A menos que descase e ponha a vida em ordem. Arrependa-se. Arrependimento é sair do pecado. Abandonar a vida de pecado e viver solteiro. E obedecer a palavra, praticar a palavra. Oh, mas eu tenho mulher, eu tenho filhos e filhas. O Esdras lá viu que os judeus tinham casado com mulheres gentis que já tinha filhos, e Esdras descasou. Obedece a palavra de Deus ou não obedece a palavra de Deus. Oh, mas eu sou pastor, bispo, diácono, pregador, estou divorciado no segundo, terceiro casamento. Deus não reconhece isso, a igreja reconhece. Saiba, homem e mulher, que está casado, divorciado, você está ferindo a palavra de Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz: se o homem mandar sua mulher embora e casando com outra, segundo casamento, comete adultério contra a sua primeira esposa. Se a mulher, Marcos 10, versículo 12, a mulher mandar seu marido embora, casando com outro homem, o segundo casamento, comete adultério contra o marido. Então você está em adultério. Adúlteros não entram na cidade santa. Não vai no arrebatamento. Não entra no reino de Deus, a menos que você mesmo, que aceitou falsas doutrinas, católicas, pentecostais, protestantes, deuteropentecostais, neopentecostal,
que te colocou nessa situação de adúlteros, fornicar e união ilegítima, você mesmo saia disso. Se põe em ordem, aí Deus pode te salvar. Do contrário, você está fora. E outra coisa, se morrer, Hebreus 9:27 diz que depois da morte vem um julgamento. Aí não tem bispo, presbítero, apóstolo, profeta, evangelista, missionário, papa, cardeal, monsenhor, padre, que consegue intermediar depois da morte. Porque há um silêncio. Esse silêncio significa que entrou em juízo. Depois da morte segue o julgamento. É quando você vai responder pelos seus pensamentos, suas palavras, seus atos, e aí é você e o Criador. E acabou. E aí a misericórdia para quem aceitou a misericórdia em vida. Portanto, descase-se, homem e mulher, que tem casamento errado, em união ilegítima. Jacob, chama de Tiago, não? Escreveu a carta de Tiago, que Lutero retirou da Bíblia, ele tirou 8 livros. Na segunda edição ele trouxe a carta de Jacob. Em Atos 15, Atos dos Apóstolos 15, 29, Tiago estabeleceu para Barnabé e Paulo e Barnabé pregar para os gentios 4 coisas: não comer sangue, carne de animal que morreu sufocado, comida oferecida a ídolo, e abster, se separar das uniões ilegítimas, que é o casamento errado. Mas é com você. Eu só tenho que pregar, eu sei que é duro. Cadê a misericórdia? Misericórdia é você se enquadrar, alinhar com a Bíblia. Aí você vai ter misericórdia. Mas fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, não há misericórdia para quem rejeitou a graça. Meu pastor não prega assim. Problema do seu pastor, que só quer colher dízimo. Eu não prego dízimo, eu não colho dízimo de ninguém. Eu estou pregando a verdade. Então, haverá um motivo para todas as nações ir contra Israel. Mas depois de Jeová, nesse tempo de angústia, vai sair contra essas nações. Eu devo fazer essa pergunta. Agora lembre-se, a Bíblia diz que em Ezequiel 38, 39, que nesse tempo aí, quando Gog for contra Israel, diz assim: Israel habitará em segurança. Estará habitando em segurança. Então Gog virá com as nações do extremo norte, junto com países da África do Norte, Pérsia, Irã. Pérsia é Oriente Médio, Cuxa, Etiópia, Fut, Líbia, não? Vem nações da África do Norte, além do Oriente Médio e do extremo norte de Israel, de onde vem o Gog, né? Mas Israel precisa habitar em segurança. Essa segurança já está sendo produzida no sul do Líbano, na faixa de Gaza, com o Irã, com a Síria. Você vê Israel bombardeando tudo aí, Golã, sul do Líbano, Gaza, Irã. Israel está redesenhando o Oriente Médio para ter segurança. Mas o fim disso aí, no fim dos dias, é que o Gog virá contra Israel com muitas nações, não? Virá com muitas nações. Leia Daniel 9:26, diz assim, 62 semanas o ungido será tirado, embora ele não tenha reticência, não? E a cidade, o santuário será destruído por um príncipe que virá, seu fim será no cataclismo, e até o fim a guerra e desolações decretadas. Então vai haver guerra lá, mesmo que Israel redesenhe o novo Oriente Médio, o grande Israel, a Bíblia diz que vai haver guerra até o fim, né? Aí vai surgir o antimachia com a construção do terceiro templo, e ele fará uma aliança de 7 anos, mas só resta 3 anos e meio para Israel, desses 7 anos. É o período que o profeta Moshe e Eliahu, Moisés e Elias estará pregando. E aí Paulo fala do homem da iniquidade, né? Mas disse que tem algo que o retém. Tem aquele que o retém. E eu fui ouvir vários pregadores. E força é essa que os tessalonicenses sabiam que era que estava retendo a manifestação do... Você fala anticristo, mas é antimachia. O homem da iniquidade, o homem vil, o filho da perdição, o homem do pecado. Vocês, tessalonicenses, bem sabeis o que é que o detém, o retém. Quem é aquele que o detém? Paulo diz que os tessalonicenses sabiam.
Aí eu fui ouvir vários pregadores, né? Um diz que o que o detém, o retém, é até que chegue o tempo determinado, tem um tempo, né? E Paulo sabia das 70 semanas de Daniel e que esse antimagia não pode aparecer até os últimos 7 anos, né? Aí tá solto, tá livre para aparecer. Outros dizem que o que está detendo o antimachia é os avivamentos. E que mesmo dentro da grande tribulação, com Moshe, Eliahu, Moisés e Elias, vai haver avivamento, porque vai haver conversões. E eles dizem, então o Espírito Santo, Roa HaKodesh, estará na terra, porque se ele não estiver na terra, como é que vai converter? Eles dizem, o que está detendo, retendo, é o avivamento. Outros dizem que o que está detendo é a fé, porque Mashiach Yahushua diz em Lucas 17:8, quando o Filho do Homem regressar, voltar à terra, encontrará fé na terra. Então, eles dizem que enquanto tiver fé na terra, o anti-Mashiach não pode aparecer, está sendo retido, detido. Outros dizem que enquanto a igreja não for arrebatada, o anti-Mashiach não pode manifestar, porque é a igreja que detém o anti-Mashiach. Vocês falam de Cristo, não? Outros dizem que é a pregação, e esse evangelho do reino, cita a Bíblia, né? Será pregado até os confins da terra, então virá o fim. Então, eles dizem que enquanto o evangelho não for pregado, não pode vir o fim. Olha, eu gosto do que o William Branham diz, que o que está retendo, detendo, o que retém é uma força, né? E aquele que o detém, ou seja, aí já é uma pessoa, né? Masculino. Tanto grego como hebraico diz isso. Quem é essa pessoa? Eu gosto do que o William Branham diz. O William Branham diz que é Roa HaKodesh. É o Espírito Santo mesmo. Aí você diz, mas o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Acho que é Jeremias, está escrito lá, o meu Espírito enche os céus e da terra, enche céus e terra, onipresente, né? De onde o Salmo, acho que é o 137, de onde fugirei do teu Espírito, né? Se subir ao céu, se fizer uma cama no Sheol, né? Se for na luz, nas trevas, não tem como fugir. Mas, gente, você sabe que em Atos 1, Atos 2, dia de Pentecostes, o Espírito Santo, Roa HaKodesh, desceu ali e selou quase 120. E até o arrebatamento, em Efésios 4:30, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, eu concordo que ele é onipresente, ele é Deus. Você, Ananias, Kefas, que se chama de Pedro, falou para Ananias, e Safira, né? Você, Ananias, não mentiste ao homem, mentiste ao Espírito Santo. Portanto, mentiste a Deus, morrerás e morreu. Então, o Espírito Santo é Deus. E Deus é onipresente. Inclusive, foi o Espírito Santo, Roa HaKodesh, que engravidou a Virgem Maria, né? Ela concebeu do Espírito Santo. Ele é o Pai. Pode ler aí. Atos dos Apóstolos 20, versículo 18. Que a congregação de Deus foi comprada com o sangue do Filho do Espírito Santo, de Roa HaKodesh. Porque o Espírito Santo engravidou Maria. Mas eu achei que quem engravidou Maria foi Deus o Pai. Agora você está pregando que foi o Espírito Santo. Mas na Trindade, doutrina católica, o Espírito Santo é chamado de terceira pessoa. E a Trindade tem a primeira pessoa, nos trinitarianos, que é chamado de Deus o Pai. Só que na Bíblia, Deus o Pai e o Espírito Santo é o mesmo ser. Não tem esse negócio de primeira e terceira pessoa. Deus é Espírito, e é Romanos 4:22. O Pai e o Espírito Santo é o mesmo ser. E estava no mundo em forma humana. O Espírito de verdade. O mundo não conhece, mas vocês conhecem.
O mundo não pode ver, vocês também não podem ver. Mas o Espírito de verdade está aqui agora, aqui em mim. Mas em breve ele habitará em vós. Aí é Pentecoste. Então até o rapto, Deus, Roa HaKodesh, o Espírito Santo vai estar selando e habitando. Então, quando não houver mais selamento, selo da redenção, significa que terminou a graça. Aí o antimachia pode vir, né? Então, o Espírito Santo vai até onde? Até o arrebatamento. Até a construção do terceiro templo. Oh, mas eu vi um outro dizendo que esse que a força e aquele que retém é Miguel. Pode ser também, porque Miguel significa aquele que é como Deus, né? Só um arcanjo. Daniel 12 fala dele, Apocalipse 12 fala dele, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, há um sinal, a voz do arcanjo e a trombeta divina. Claro que essa voz do arcanjo aí é Miguel. Miguel. E só Miguel pode vencer Satanás. Só Miguel pode vencer o dragão. Só Miguel pode vencer a besta. Só Miguel, o arcanjo Miguel, pode vencer o falso profeta, segundo a besta. Então, quando se diz o Espírito Santo, aquele que o retém, o que o retém, envolve também o arcanjo Miguel, porque só tem um arcanjo, né? Miguel está envolvido aí. Que horas estamos vivendo? Eu expliquei aqui que a bênção não vem de Roma. Vem do Oriente Médio, porque na 1:11, Abacuque, tá lá a Bíblia, lá, Obadias, os profetas falou que é um assírio, que ele saiu de Ninive. O homem viu, não tem como mudar isso aí não, gente. Isso aí vem do Islã, é um cavaleiro que vem, chama-se morte, e vem num cavalo esverdeado, Apocalipse 6:8, né? Vem com espada, pestes e com feras da terra, vai matar 1/4 da população mundial, que hoje seria 2 bilhões, de 8 bilhões, 2 bi morreria. Então houve o Egito, a primeira cabeça, a Síria, a segunda cabeça, a Babilônia, a terceira cabeça, Medos Persas, a quarta cabeça, Roma, a quinta cabeça, e a Oanã, que se chama de João diz, 5 reis já caíram, existe, que é o sexto, Roma, né? Primeiro Egito, segundo a Síria, terceiro Babilônia, quarto Medos Persas, quinto Grécia, sexto Roma, e Oanã diz assim, o sétimo ainda virá e vai durar pouco tempo. E o oitavo, que é a besta, que existia, não existe mais, mas subirá do abismo, e é um dos 7. Esse oitavo é um dessas 7 cabeças. E eu expliquei naquela pregação que Roma era o sexto, o otomano não pode ser a 7ª cabeça porque ele durou 600 anos. O otomano que derrubou Roma. Nem o Império Britânico que durou 500 anos, 400 anos, né? Os Estados Unidos está aí indo para 250 anos. E aí dentro dos Estados Unidos hoje vemos a ONU, Primeira Liga das Nações, a ONU, agora o BRICS, e ainda tem a Rússia, que é um império, uma superpotência, capaz de causar uma terceira guerra mundial. Tem a China, outra superpotência, e os Estados Unidos. São 3 superpotências que pode causar o fim do mundo, né? Estados Unidos, Rússia e China, né? Mas vai surgir o 7º. Ainda não veio, ele vai durar 42 meses. É muito provável que ele seja a 8ª cabeça, o 8º rei, né? Por 42 meses. Esse 7º, que vai durar pouco tempo, ele tem 7 cabeças, 10 chifres, aparência de pantera, pés de urso, mandíbula e boca de leão, e o dragão na Turquia vai lhe dar o seu trono. Nota que não fala que ele tem dentes de ferro, como tinha o 4º animal de Daniel 7. Dentes de ferro e unhas de bronze. Bronze é os gregos e ferro é Roma. Então esse que vem, o 7º,
Ele não tem nada a ver com ferro, Roma. Lê Apocalipse 13. Diz apenas 7 cabeças, não fala de ferro. 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. Onde está o ferro e o bronze? O ferro é Roma, dos 4 reis, império, de Daniel 7. E o bronze é Roma. Veja que Roma é o quarto animal, que destrói tudo. A cabeça é Babilônia. Daniel 7. Daniel 2, a cabeça de ouro Babilônia. Os peitos e braços de prata, Medos e Persa. O ventre e as coxas de bronze, os gregos. E as 2 pernas de ferro, que é o quarto animal, Daniel 2. E Daniel 7, o quarto animal com dentes de ferro. Mas lá, além dos dentes de ferro, apareceu que ele tinha unhas de bronze. Ou seja, Roma herdou algo dos gregos, a cultura grega, né? Não extinguiu a cultura grega. Você está entendendo? Daniel 2, Daniel 7, a cabeça Nabucodonosor, os peitos Dario, Artaxerxes, o ventre, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, a coxa, não? As pernas, Nero, César, Júlio César, Diocleciano, Adriano, Cláudio, o Império Romano. Porém, Apocalipse 13 diz que a besta não tem ferro, tem 7 cabeças, 10 chifres, parece uma pantera, tem pés de urso, mandíbula, boca de leão, e o dragão lhe dará seu trono por 42 meses. Onde está Roma aí? Nada de Roma, nada de ferro. Onde estão os gregos? Porque tem gente pregando que a besta vai ser um homem como Alexandre o Grande, igualzinho. Vai vir de onde foi o Império Grego lá. Por causa de Daniel 8:9 fala que dos 4 chifres, caçando Ptolomeu, desses 4 chifres vai surgir um pequeno chifre. Mas não tem nada a ver com o grego. O pequeno chifre é o 8º rei. É muito provável que seja a 7ª cabeça. Durará pouco tempo. Eu sempre estou pregando aqui, não tem nada a ver com Roma. Para a besta de Apocalipse 13, que sobe do mar, ter alguma coisa a ver com Roma, romano, teria que ter ferro. E leia lá Apocalipse 13, não tem ferro, não tem bronze. Tem 7 cabeças, tem 10 chifres, tem aparência de pantera, leopardo, de pés de urso, de mandíbula, boca de leão, e na Turquia o dragão lhe dá seu trono. Não vem fora de Roma. A besta e os 10 reis vão odiar Roma, vão deixá-la nua, vão queimar ela no fogo. Lê Apocalipse 17. Um papa não faz isso, seja papa de esquerda como Francisco, ou se viesse um papa de direita para alinhar com Donald Trump, não? Ele iria amar a Igreja Católica, que é uma instituição antiga. Ele não iria trabalhar para destruir a Igreja Católica. Porque por mais que Francisco autorize um padre a ser gay, ele não quer o fim da Igreja Romana. Só quer modernizar ela, tornar ela esquerda, cultura woke, né? Mas a besta não tem ferro, tem nada a ver com Roma. Nem a Igreja Católica Romana e nem o Império Romano. A besta não tem bronze, não tem nada a ver com o Império Grego. De onde veio os 4 chifres, mas daquela região ali. Por que daquela região? Porque diz que ela vai crescer para o sul, para o oriente e para dentro de Israel. Ou seja, vem do norte, apenas quis dizer isso, mas não tem nada a ver com Alexandre o Grande ressuscitando, não. Alexandre o Magno ressuscitando no século 21 e vindo tomar o poder da terra, não. Mas isso é o Islã. É o Islã. É um príncipe que vai fazer, Daniel 9:27, uma aliança com muitos. Por 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio ele vai enganar. Na última metade ele quebrará o acordo. E aí então começa a grande tribulação, o terceiro tempo vai estar pronto, ele vai se sentar lá. Mas também Moisés, Moshe e Eliahu, os 2 profetas, Elias para Israel, vai aparecer. Isso vai ser tudo em meio ao homem da iniquidade. O homem viu. Leia Naum 1:11, Naum 1:15. Você vai ver que ele vem de Nínive, da Babilônia. Só que Nínive foi controlado por o Império Assíria, que dominou a Babilônia, o Iraque, dominou a Síria, aí, do Armédio ao Shará, dominou a Turquia, dominou Israel, dominou tudo ali. E
No Velho Testamento tem lá Abacuque, Miqueias, o Criador diz assim, você assírio, será um assírio. Então ele já saiu de Ninive, a atual Mossul, cidade de Mossul no Iraque. Está espalhado aí pelo Oriente Médio aí, pelo norte de Israel aí, Síria, Turquia. Ele não nasce na Turquia, ele só recebe o trono do dragão na Turquia. Mas é um assírio, diz a Bíblia. Eu não estou inventando. Paulo conhecia esses textos aí do Velho Testamento. Ô Timóteo, passe em Trode, na casa de Carpo, me traga a capa para o inverno. Não esqueça dos livros e dos pergaminhos. Pergaminho é os livros dos profetas que Paulo lia e que era a base aonde Paulo escreveu aí. Sou o homem da iniquidade. Está para aparecer. Está para aparecer, mas as igrejas já estão na apostasia. Assembleia de Deus, CCB, Quadrangular, Pentecostais, Deuteropentecostais, Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Neopentecostal, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Renascer, Fonte da Vida, Protestante, Luterana, Batista, Presbiteriana, Metodista, Episcopal, Anglicana, está tudo na apostasia. Porque estão cheios de doutrinas erradas, cheios de ismo, brigas religiosas que hoje já vão brigar na justiça, né? Paulo falou em Corinto que se o irmão tivesse litígio com outro, que sofresse o dano, perdoasse, mas não levasse questões a juízes mundanos. Vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, resolva vossos problemas internos entre vós, os de dentro. Não leve vossos problemas para os de fora. Mas hoje o pastor já está brigando com o pastor aí. Não vê aí Ana Paula Valadão, André Valadão, a Batista Lagoinha, já estão brigando na justiça. Isso prova que há apostasia. Eles têm revelação? Tem, mas são revelações falsas. Eu creio que o Abel já está fora do sistema. Protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Do sistema católico, do cristianismo. Cristianismo é paganismo. Islamismo é paganismo, judaísmo é paganismo. A única coisa que não é paganismo é a palavra de Deus. E se você seguir a Bíblia, isso aqui te livra do adultério, da prostituição, te livra da televisão, te livra do batom, do salto alto, de cortar cabelo, mulher. Te livra da bermuda, do short, do fio dental, do maiô, do salto alto para andar cascavelando, rebolando. Sua traseira, mulher. Isso aqui te livra da calça comprida. Te livra de ter televisão dentro de casa, esse livro. Te livra de ir para o cinema. Te livra de ir para o campo de futebol, para teatro, barzinho, balada, festa de aniversário, festa de debutar de 15 anos. Isso aqui te livra de pisar o pé, seus pés dentro da Universal, Mundial, Internacional, dentro de G12, Igreja de Célula. Se você for por esse livro aqui, nunca pisarás os pés dentro de uma Assembleia de Deus, Deus é amor. Isso aqui te livra das denominações. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Yahushua. A apostasia está aí. Vou falar algo aqui também importante. O vídeo está ficando longo, não tem nada não, depois eu faço os cortes. Eu vi alguém pregando contra a raça da semente da serpente, né? Esse aí do canal Rei Eterno, o rapaz tem uma memória fabulosa, né? O Luiz aí do canal Reino Eterno, que memória boa, né? Mas ele não tá certo, não. Prega bonito, usa livro apócrifo, Esdras, segundo livro de Esdras. Na minha Bíblia só tem um livro de Esdras, né? Eu tenho o primeiro, segundo Macabeu, Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, mas não tem um segunda Esdras aqui, nem Apocalipse de Pedro. Eu vou pregar o que está na Bíblia, né? Bem, ele estava pregando contra a raça da serpente. Estava dizendo que essa doutrina de que Eva teve um filho da serpente, a qual é o Caim, ele dizendo que essa doutrina é maldita, né? E ele citou algo que eu creio ali, eu acredito. Ele citou Atos 17,
onde o apóstolo Paulo diz assim que todos os homens vieram de um só sangue, de uma só raça, não? Eu concordo com o que Paulo disse. Mas eu não posso tampar o sol com a peneira. Não dá para tampar o sol com a peneira, porque Gênesis, Bereshit 3,15, fala da raça da serpente, a semente da serpente, que é uma raça, né? E da semente da mulher, que é outra raça. E Paulo fala da semente de Adão, o Sete, né? Que Abel morreu, não trouxe genealogia, mas o Sete trouxe. Então aí nós já temos 3 raças. Embora Paulo falou de uma, né? Todos vieram de um só homem, Adão. Concordo com Paulo. Aí Adão gerando em Eva Abel, Adão gerando em Eva Sete, eu concordo. Mas eu não posso negar que a raça da serpente, Bereshit, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher. Entre sua descendência, sua raça, serpente, e o descendente da mulher. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Se Paulo disse ali que todos vieram de um só sangue, uma só raça, aí Adão e Abel, Adão trazendo Abel, Adão trazendo Sete, através de Eva, e eu creio. Mas se o profeta Moshe escreveu sobre a raça da serpente e Caim, não aparece em Bereshit, Gênesis 5, na genealogia de Adão, então a raça da serpente eu também creio e vou pregar. Não é maldito pregar essa revelação que o William Marion Branham trouxe. E o irmão Branham diz na pregação, semente da discrepância, que a raça da serpente de Caim foi afogada nas águas do dilúvio. Os nefilins, os gigantes lá da terra de Nod. Aí o mundo estaria livre da raça da semente da serpente, porque tudo seria afogado no dilúvio, mas passou pela arca de Noé. Eu concordo com o William Branham, que trouxe essa revelação. Nem tudo que o William Branham pregou, eu concordo, porque se Paulo diz de um jeito, o irmão Branham diz outro, eu vou ficar com o que Paulo diz. Mas tem coisa que o irmão Branham pregou, é revelação. E não tem como mudar, porque foi Deus que revelou ao profeta William Branham: Adão, porque deste ouvido a sua mulher, Adão? Oh, Adão, porque você não esperou até a viração do dia? Como o Branham diz, Deus iria queimar Eva, a mulher de Adão, que estava em adultério, né? E a serpente vivos no jardim. Mas Adão amou tanto a Eva que ele caiu para Eva não ser destruída. Ele sabia que Eva era carne da sua carne, osso dos seus ossos, e o Criador Jeová vinha toda a viração do dia, e naquela viração do dia destruiria Eva, mãe de todos os seres viventes. Adão não é pai de todo mundo, não. Como o Criador não é pai de todo mundo. Tem o diabo também, tem os filhos do diabo. De um homem veio toda a raça. Concordo. A raça de Adão, Abel, Sete, Eno, Jared, Malalel, Enoque, o Sete depois de Adão, Noé, Avraham, sem os semitas, né? Concordo. Não tenho dúvida disso, mas tem a raça da serpente. A serpente engravidou Eva, tem o Caim. Ele não é que ele virou filho do diabo, do maligno, quando ele matou Abel, porque ele já era do maligno. E Roanã, em uma das suas cartas, que é 2,12, né? Como Caim que era passado, ele já era desde o útero de Isha, da mulher de Eva, a mãe de todos os seres viventes. O Caim já era do maligno, o pai de Caim já era o diabo. Espiritualmente, carnalmente era a serpente. Caim tem 2 pais. Como todo filho do Criador tem um pai terreno, uma mãe terrena, né? E um pai espiritual que é Deus. O Caim tem um pai espiritual que é o diabo. E o Caim tem um pai carnal que é a serpente. E quem falou que a serpente tem semente não foi eu, foi o Criador em Bereshit, Gênesis 3,15. E esse do canal Reino Eterno diz assim: ora, mas se Eva era carne da carne de Adão, Eva perdeu a virgindade com a serpente. Como eles dizem, eu vou falar como que crê neles, dizendo: se Eva cometeu adultério com a serpente, o pecado então de Eva foi aprender o que era
sexo e deu fruto, fez sexo com Adão. Que pecado havia entre Eva e Adão se Eva era mulher de Adão? Que pecado? Ela já estava em adultério, ela estava suja de adultério. Adão não deveria tomar Eva em adultério. Esse é o pecado. Adão deveria esperar até a viração do dia para o Criador queimar Eva e a serpente destruir, fulminá-los vivos. Esse é o pecado de Adão. É saber a condição dela, que ela estava sujada pela serpente, grávida da serpente. Aí ele vai cruzar com Eva, para o Criador não destruir a mulher dele. A Bíblia também não diz como Mashiach amou a Kehilá, a congregação, se entregou por ela lá na cruz. Adão se entregou por sua mulher, porque ele sabia que o final de Eva era fogo, o final da serpente era fogo. Naquela viração do dia, o Criador ia julgar certinho. Mas como Adão entrou no meio, interviu por Eva, aí agora há o plano da redenção, quando Mashiach se entrega por nós na cruz. Aí agora há o novo nascimento. Para quem crê na palavra de Deus, se livrando de todo o erro de doutrina. E crendo em toda a palavra de Deus, obedecendo toda a palavra de Deus, lhe dá direito a ter o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Atos 5,32. Kefa disse, Deus dará o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Então é um plano. Uma coisa vai levando outra coisa. Uma coisa levou uma coisa, levou outra coisa. E agora nós estamos na consumação. Estamos na consumação de todas as coisas, no resultado de todas as coisas. Estamos nos últimos dias caminhando para o fim dos dias, não só para os fins dos dias, mas para o momento final, para o tempo do fim de Daniel 11:40, que eu acredito que naquele tempo ali a noiva da palavra está fora da terra. Mas nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. O evangelho volta nos últimos dias. Mas as pessoas não vão crer, não vão colocar a vida em ordem, não vão largar a carteira de membro, o nome escrito no livro de rol de membro, o nome escrito no livro de dizimista, no batismo trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, no batismo pagão, no nome de um Deus romano, latim, Jesus Cristo, Jesus, romano, Cristo, grego. Não vão largar a doutrina errada para crer no nome de Yahushua Mashiach, ser batizado em nome de Yahushua Mashiach, para ter o poder de ser feito filho do Criador. Yohanan capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porém todos que creram no seu nome foram dados o poder de serem feitos filhos do Criador. Mas não vão largar as doutrinas erradas. A apostasia. Aí é os últimos dias. 2 Timóteo 3:1, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempo difícil é hoje. Filho matando pai, pai matando filho, pai abusando sexualmente do filho e da filha, criança, né, sendo abusado pelo pai, mãe fazendo sexo com filho, mãe fazendo sexo com pai, mãe fazendo sexo com tio, incesto, todo tipo de morte, psicopatas. Parece que numa casa tem paz, mas é o inferno ali, vai explodir. A morte vai explodir ali dentro. Porque o diabo está reinando também. Televisão, internet, 24 horas. A mente, oficina vazia, mente do diabo. Ou seja, a mente não está vazia, está cheia de internet e televisão. 2 Pedro 3:3. Nos últimos dias virão escarnecedores, levando vidas desenfreada. Não vê o Antônio Sabino, professor Sabino aí, fumando cigarro, ensinando nas lives, não? Sem falar do tanto de pastores hoje que tem uma mulher, a matriz e 10, 20 filiais, 20 amantes, não? E prega no público porque ganha 10 mil, 50 mil, ninguém vai tirar, vai morrer pregando. E a igreja, a televisão traz os escândalos, fulano mexia com as mulheres da igreja, as meninas da igreja, aí os crentes da igreja ainda levantam
para defender o monstro daquele pastor. Para dizer, era um anjo de Deus, ninguém pregava como ele, tá certo, ele vivia igual o demônio. Ele não era flor que se cheirava dentro da igreja. Ele não perdoava uma mulher casada, uma menina virgem. Mas no púlpito ele era a boca de Deus. Ele pregava a revelação de Deus. Um diabo, um pastor diabo, que levava as mulheres casadas da igreja dele para o motel, que tirava a virgindade no escritório pastoral das meninas virgens. Olha o tanto de testemunho na internet aí, gente. Mulheres aí de 40, 50 anos dizendo, quando eu tinha 15 anos, fui conversar com meu pastor no escritório, foi lá no chão do escritório, ele tirou minha virgindade. Demônio, demônio, demônio! Sai atrás! Com paletó e gravata e a Bíblia na mão. E quando a imprensa joga no ventilador a notícia, não falta membresia, laico,